Vamos lá para a nossa aula dessa semana. Vamos começar aí a falar ou estender aí o assunto sobre o continente asiático, né? Que a gente já vem falando. Na outra aula demos uma continuidade aí para o capítulo 4 e hoje vamos falar mais alguns tópicos do capítulo 4 e 5, tratando ainda da questão asiática. A gente começou falando sobre a questão da população na Ásia. Vamos falar ainda alguns assuntos sobre isso, né? Já falamos sobre as regiões, falamos sobre algumas características, falamos também sobre a questão dos grupos étnicos relacionados aí a cada região. E hoje a gente vai dar continuidade falando de algumas características, por exemplo, uma das regiões que mais se destacou na Ásia foi o Oriente Médio, e o Oriente Médio ele tem as suas peculiaridades, né? Tem algumas coisas que são marcantes. Entre as características que nós marcamos em relação ao Oriente Médio foi a questão dos conflitos, né? Que são vários conflitos que tem nessa região. Às vezes até chamam essa região de um barril de pólvora, porque tem sempre está sempre acontecendo ou envolvida em algum tipo de conflito. Pode ser ele político, pode ser por causas econômicas, religiosas, por causa de terra, né? Território. Isso tudo vai acontecendo e fazendo com que seja uma área que é um pouco delicado lidar com essas questões de conflito nessa região, que é uma das regiões da Ásia. E o Oriente Médio, também a gente falou de alguns contrastes, né? Entre os contrastes que tem físico, a gente vê que é um local que é rico em petróleo, né? Que é um conteúdo, um produto caro no mercado, um produto que tem uma grande necessidade em todos os países, e aquela região ali do Oriente Médio é a região mais rica em petróleo que a gente tem no mundo. Então, existe uma abundância de petróleo. Por outro lado, existe um produto essencial para a vida humana, essencial para tudo que é vida, que é a água. E na região do Oriente Médio é escasso de água. Existe uma aridez muito grande de clima e poucos lugares onde tem essa possibilidade de aproveitar a água. Então, existe esse contraste, né? Contraste natural, contraste que está relacionado aí às características físicas da Ásia, que é a abundância de petróleo e a escassez de água, né? Um chamado de ouro negro, outro chamado de ouro transparente, ouro branco, né? Se a gente poderia falar assim. Então, existe esse contraste de a abundância de um e a falta de outro. E um outro fator que tem, que é bem marcante na região, a região do Oriente Médio, ela é berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, entre elas, vamos lá, calma aí, vamos de novo. Entre elas, a religião cristã, a judaica e a religião muçulmana, né, que é pelo islamismo. A gente usa os dois nomes, né? Então tem o Islã, o cristianismo e o judaísmo, ou islamismo, cristianismo e judaísmo. Essas são as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E o Oriente Médio é o berço dessas religiões. Ali tem a fonte, o início, né, dessas 3 maiores religiões do mundo. Dentre essas 3, a mais recente é o islamismo. E o islamismo, apesar de ser mais recente, é uma das religiões que mais crescem no mundo. Quando a gente fala de islamismo, quando a gente fala de muçulmano, a impressão que a gente tem é que é um grupo só. Mas não é. Existe uma divisão, né? A principal divisão que existe dentro dessa religião é entre xiita e sunita. Todos são muçulmanos, né? Todos seguem o Islã, mas ela se divide em xiita e sunita. Para a gente entender um pouquinho melhor, é a mesma coisa que a gente falar que no Brasil a maior parte da população é cristã. Porém, uma parte dessa população é cristã católica, outra parte é cristã evangélica, ou chamada de protestante. Então, o islamismo ele também tem essa divisão, onde uns são mais radicais
e outros um pouquinho mais moderados, ok? E a gente vai dar uma olhada e iniciar nosso estudo falando desse conflito, essa divisão, falando dessa questão que destaca aí na região do Oriente Médio, ok? Um detalhe que eu vou marcar aqui, que é importante a gente falar, eu falei dessa região que é rica em petróleo e tem escassez de água. Um dos destaques que tem por ela ser rica em petróleo é que grande parte, ou a maior parte dos países que fazem parte da OPEP, que é um cartel chamado de Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou pode entender também que são os países produtores de petróleo, né? Mas eles que põem esse petróleo para ir para outros lugares. Então, a sigla significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A maior parte dos países estão lá, né? Lá é o local que mais produz. Então, eles criaram aí, tiveram a ideia, não só eles, mas outros países na África, na América, fizeram esse acordo, fizeram como se fosse um bloco, que é chamado de cartel, é entendido como um cartel, né? E se uniram, que são os países que produzem e exportam petróleo, e fizeram essa organização para eles controlarem tanto a quantidade de produto que vai ser liberado, como também para controlarem o preço desse produto. Então, quando você controla a quantidade, isso altera o preço. Quando você tem pouco, quando falta uma mercadoria no mercado, a tendência é ela aumentar. Então, eles controlam a quantidade e o preço do petróleo no mundo. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ok? Esse é um destaque interessante da região do Oriente Médio. E a gente vai agora, então, lá para a página 403 e vamos começar estudando sobre essa religião que é marcante na região do Oriente Médio, né? Apesar de a gente ter aí as três que são as principais e que tem como berço essa região, a gente tem aí esse destaque para o islamismo, porque é uma região marcante também aí na região do Oriente Médio, já que a maior parte dos povos que estão no Oriente Médio são árabes e a maior parte dos árabes são muçulmanos, ok? Então vamos lá para a página 403, só para a gente ver essa pequena divisão e depois dar prosseguimento. Vamos que vamos. Vamos lá. Página 403. Tá aí, ó, xiita e sunita. A principal divisão entre os seguidores dos ensinamentos do profeta Maomé ocorre entre sunita e xiita. Os que se autodenominam xiita passaram a identificar-se como um grupo minoritário, tá? Xiita, dentro dessa comunidade, por suas visões diferentes, passaram a ser, em maior ou menor grau, perseguidos e reprimidos. Foi nesse contexto que ganhou destaque o sunismo, que já é o outro lado, a corrente de pensamento contrária ao xiismo e que se tornou dominante no mundo islâmico. Corrente de pensamento contrária ao xiita que se tornou dominante. Está falando aqui, deixa eu marcar aqui, falando do, eita, vamos lá, peraí, sunismo, que são os sunitas, que está lá em cima, aqui, ó, ok? E, continuando aqui no texto, ó, os sunitas são aqueles que seguem a tradição do profeta, e os xiita e sunitas também divergem em outros aspectos, como os relacionados à interpretação dos hadiths, os textos sobre a vida do profeta Maomé, ok? Eles interpretam de forma diferente. Então, ó, atualmente os sunitas compõem cerca de 90%. Qual o grupo que tem maior número de adeptos? Os sunitas, ok? Sunitas. 90% deles, dos muçulmanos, são sunitas. Então, ó,
atualmente, os sunitas compõem cerca de 90% da população adepta ao islamismo em todo o mundo, enquanto os xiitas representam cerca de 10%. Então, a menor parte está com os xiitas. Dessa forma, a maior parte de países no Oriente é sunita, enquanto o Irã se destaca como o principal país, no qual a maioria é xiita, o que também ocorre no Iraque. O xiismo ainda conta com minorias substanciais em Bahrein e Azerbaijão, o que é um fator em que muitos casos determina instabilidade política e disputas internas nesse país. Essas são as duas características desses povos, né, dessa religião que se caracteriza aí no Oriente Médio. Então a gente tem os xiitas e os sunitas, onde os sunitas é o que compõe a maior parte da população islâmica e os sunitas é o que compõe a menor parte. Lembrando que aqui eles tentaram separar, onde um que tem pensamento contrário, né? E um é dominante, aquele que seguem as tradições do profeta são chamados de sunitas, ok? E os xiitas e sunitas também divergem em outros aspectos relacionados à interpretação do Hadith. Atualmente, os sunitas compõem 90% e 10% xiita. Dessa forma, a maior parte dos países do Oriente Médio é sunita, também é bom marcar isso, ok? Enquanto o Irã se destaca como principal país xiita. Uma outra característica aqui do xiita é que, além dele ser a menor parte, é que eles têm como destaque o Irã como principal país de maioria xiita. Lembrando que a gente tem um destaque logo em seguida do Iraque, ok? Tem outros países que passam por esse processo também, mas a maior parte dos países lá é sunita. Lembrando que também a maior parte da população islâmica, isso não só lá, mas no mundo inteiro, é sunita, ok? Então, essas aí são as diferenças entre os dois povos. E agora a gente vai para a página 371, que a gente vai falar da questão a diferença aí, ou melhor, as características do que acontece na política do filho único, já que a gente estudou e viu que a China é o país que tem o maior número de população no mundo. A gente vai ver agora o que acontece em relação ao crescimento e o número da sua população. Vamos para a página 371. Chegamos nela. Então vamos lá. Vamos para a gente adiantar aqui. A gente viu que a China é o país mais populoso do mundo, é o país que faz parte aí da região do leste asiático, né, que a gente estudou quando dividiu as regiões. E como acontece essa questão da população, sendo o país mais populoso do mundo, eles no início que houve uma revolução na China, ele tinha um certo incentivo e uma certa admiração por famílias grandes. E aí eles queriam que as famílias tivessem muito filho. Então, por isso, incentivou. E quando chegou uma certa fase, por tal crescimento muito avançado, eles resolveram estabelecer aí a política do filho único e declararam que cada família ou cada casal só poderia ter um filho. Mas logo em seguida houve uma mudança de novo nessa política do filho único, ok? Vamos lá para a gente entender um pouco dessa política do filho único que ocorre na China, o país mais populoso do mundo. O caso da China, a política do filho único, né? Seus resultados. Em 1949, quando foi implantado o regime socialista na China, as famílias eram incentivadas a ter filhos, pois uma população numerosa era sinônimo de supremacia. Quando você tem um país que é predominantemente rural, e nesse caso que era socialista, eles achavam isso importante, ter muitos filhos. E então houve um incentivo a ter filhos. Vamos continuar o texto aí.
Mas o impacto causado pela elevada taxa de natalidade gerou um excedente populacional e agravou o quadro social. Agravou o quadro social do país. Por isso, o governo chinês passou a adotar diversas medidas de controle de natalidade, entre elas a instituição da política do filho único. O que significava ou do que tratava a política de filho único? Impôs às famílias chinesas o limite de um filho por casal. Isso é a política do filho único. Está nesse ponto. Famílias que tiveram mais de um filho, que tivessem mais de um filho, estavam sujeitas a pagamento de multas e a perda de benefício social. Num país socialista, onde eles dependem do governo, se eles perdem os direitos, fica complicado. E terceiro parágrafo, a taxa de crescimento vegetativo, ou seja, o número de pessoas que nascem, a conta que você faz entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem, para saber quanto é que está crescendo de fato a população. Porque para você saber quanto cresce de uma população, não basta você ver quantos nascem. Você tem que saber o número de mortos também, o número de mortes, para você poder fazer a conta e saber qual o resultado, para ter um crescimento real. E isso é chamado de taxa de crescimento vegetativo. Então vamos lá, terceiro parágrafo para a gente continuar. Então a taxa de crescimento vegetativo, que girava em torno de 2,7 ao ano na década de 1970, caiu para 0,5 no começo da década de 2000. Então houve essa nova política, que era a política do filho único, que impôs às famílias chinesas o limite de um filho por casal. Na década de 70, eles tiveram um problema. Se crescia 2,7 ao ano, passou a crescer 0,5 no começo da década de 90, em consequência do controle de natalidade. Ou seja, estava crescendo pouquíssimo a população. Em 2015, preocupado com a taxa de crescimento negativa, olha o que acontece. Vamos lá. Quarto parágrafo. Em 2015, preocupada com a taxa de crescimento negativa e uma população cada vez mais envelhecida, né, já que não nascem muitas crianças, o que acontece? Poucas pessoas jovens vão ter naquele país. E aí, acaba a população sendo declarada envelhecida quando a maior parte da população está com idade avançada. E aí o governo chinês foi obrigado a rever a política do filho único. Então, a partir de 2015, qual foi a mudança que teve nessa política do filho único? Ele concedeu aos casais a opção pelo segundo filho. Então, se cada família tinha a obrigatoriedade de ter um filho por casal, agora eles podem ter 2 filhos. Podem ter 2 filhos. Isso a partir de 2015. Ok? Agora a gente vai para a página 377. Nessa página, a gente vai falar sobre a questão dos tigres asiáticos. A gente na Ásia, a gente viu algumas questões em relação à população, em relação ao território, diferenças culturais, e lá também tem uma questão econômica que é bem marcante, que é a criação ou o início aí da formação dos tigres asiáticos. Diz assim, tigres asiáticos. Existem até hoje 3 gerações de tigres asiáticos. Países que obtiveram o que são esses tigres asiáticos? São países que obtiveram grande destaque industrial nas últimas décadas, assim como Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong. Hong Kong, lembrando a vocês que não é um país, ele é uma cidade ou uma região autônoma da China, mas como ele tem autonomia e age independente, aí para incluir nesse grupo, ele também entra nesse grupo. Então a gente normalmente vai falar países, mas quando a gente fala país é uma força de expressão. Tá aí Hong Kong, que é a região da China que tem autonomia. E Taiwan. Esses integram os tigres asiáticos originais, ou seja, os primeiros tigres asiáticos. Aqueles que surgiram foram os primeiros que apresentaram um crescimento diferente
né, com grande destaque industrial, e isso fez desses países receberem esse destaque. Voltando a falar, os tigres asiáticos originais são Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan. E depois, outros países também conseguiram fazer o investimento e ter o mesmo crescimento. Aí foram chamados de novos tigres asiáticos. Vamos direto aqui para ver se a gente acha eles. Outros tigres asiáticos que a gente vê, tá aqui, ó, novos tigres asiáticos. Esses, depois na década de 80, vamos lá, tá aqui, ó, Tailândia, Malásia e Indonésia. E no século XXI, a gente teve aí Filipinas e o Vietnã, esse já chamado de novíssimos tigres asiáticos. Então, a gente tem os novos tigres asiáticos, Tailândia, Malásia e Indonésia, e no século XXI entraram 2 novos países nesse grupo, né, que passou a ser reconhecido como tigres asiáticos. São aí as Filipinas e o Vietnã, né, que passaram a ser chamados de novíssimos. Então a gente tem essas 3 gerações. Se você quiser pode olhar no mapa, aqui a gente tem aqui a legenda, ó, os amarelinhos, tigres asiáticos, que são os originais, ou os primeiros, novos tigres asiáticos, tá, de rosa, e os verdes, que estão como novíssimos tigres asiáticos, ok? Então vamos lá para as nossas perguntas. A primeira pergunta que a gente vai ter nessa atividade de hoje é para falar sobre a questão de qual a diferença, qual as características entre ou como funciona a divisão aí entre sunitas e xiitas do Islã. A gente viu que o xiita é a minoria, formada aí em torno de 10% da população islâmica, e os sunitas é o que forma a maioria, que tem em torno de 90% da população muçulmana é xiita, e a gente tem também a maior parte dos países como sunitas, ok? E vamos para o próximo. A próxima questão é para a gente falar sobre a política do filho único. Lembrando que a política do filho único, ela tratava de instituir que cada família só poderia ter um filho por casal. E em 2015, devido à taxa de crescimento vegetativo estar muito baixa, eles modificaram a política do filho único e estabeleceram lá, colocaram a possibilidade de cada família ter 2 filhos. Então, eles tinham a opção de terem até 2 filhos, ok? E a próxima pergunta nossa é sobre os tigres asiáticos, que a gente vai colocar aí. Quais são os tigres asiáticos? A gente vai falar de Taiwan, Singapura, do Coreia do Sul e Hong Kong. Esses 4 são os tigres asiáticos originais ou simplesmente tigres asiáticos. Os novos tigres asiáticos, que a gente tem aí Malásia, Tailândia, vamos ver aqui, Indonésia, são esses 3, Tailândia, Malásia e Indonésia, e os novíssimos tigres asiáticos, que são as Filipinas e o Vietnã, ok? Essas são as respostas das questões. Então, por hoje fica a nossa aula aqui. E então vamos para a próxima. Até a próxima. A gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal.